Bom dia. A gente quer mostrar um pouco da nossa história, da nossa arte, da nossa tecnologia, com um diferencial apenas, né? As características da nossa região. É bem típico do Renato, né? Ele nos desafia e nós aceitamos o desafio. O futuro da humanidade é o retorno ao planeta Terra. É o retorno ao planeta Terra. As pessoas estão esquecendo de cuidar do nosso planeta. As pessoas já vêm abertas para estar recebendo essa coisa gostosa, né? Porque elas já pensam no espumante, e espumante é brindar, é celebrar. Em 2007, iniciamos o projeto da vinícola depois de uma reunião com os dois enólogos que são sócios da vinícola hoje, o Anderson Schmidt e o Marcos Ian, e também o agrônomo Pedro Galina e o arquiteto Enio Perim. Então, nós decidimos aí constituir uma empresa, uma vinícola, onde eu trouxe também o meu irmão agrônomo, Adolar Adur. Eu viajava anualmente para diversos países da Europa, da América, e aonde eu ia, sempre eu visitava vinícolas. E me perguntava, por que é que nós não tínhamos vinícolas de vinhos finos aqui na nossa região? A minha origem é do campo. E isso fica na veia da gente, né? No sangue da gente, né? E quando eu me aposentei, eu sempre tive em mente de construir nesta região aqui de Piraquara uma pousada ecológica. É uma região que não pode ter nenhum tipo de indústria poluente. Então, ela se tornou um ambiente absolutamente preservado, tanto que aqui é uma área, chamamos de APA, Área de Proteção Ambiental, que faz frente com a ferrovia que liga Curitiba a Paranaguá. E na sequência da estação de trem em direção a Paranaguá tem dois túneis, um por onde passam os trens atuais e um túnel ao lado que foi construído em 1885, na época do Brasil Império. E propusemos então ao governo para nós comprarmos esse túnel. Quando o pai comprou aqui, na época, né, isso em dezembro de 99, 2000, eu morava nos Estados Unidos. E aí eu me encantei, achei um negócio interessante e, óbvio, estava a família reunida, né? Eu acho que isso foi o que fez com que eu mudasse o meu rumo da minha vida. De empresário, de tudo que eu estava fazendo na época e acabasse abraçando essa loucura até então com meu pai. Eu só ficaria animado em constituir essa empresa, a vinícola, se nós tivéssemos o vinhedo junto, porque não justifica você ter uma vinícola se você não tem um vinhedo. Outra coisa, eu queria também valorizar a produção de uvas do nosso estado, o estado do Paraná. O nosso objetivo é ter 100% de uvas paranaenses. Hoje ainda não temos, trazemos ainda um pouco do Rio Grande do Sul, um pouco de Santa Catarina, as uvas nossas aqui, um pouco do interior do Paraná, mas o objetivo era valorizar o nosso estado. E a partir daí surgiu o nome Vinícola Araucária. Por que transformar um túnel numa cave? Porque a temperatura do túnel já era muito fria, normalmente durante o ano todo. Então nós fizemos a cave no meio do túnel, porque no meio do túnel, o túnel é revestido com pedra, tipo arco romano. E é a parte mais segura do túnel. Então ali está a nossa cave. Mas a temperatura do túnel é igual do começo, meio e fim. Para vocês terem uma ideia, empilhado, que hoje tem sistema de empilhamento em hackers ou gaiolas, você pode armazenar ali dentro 1 milhão de garrafas de espumante. Na verdade, nós estamos só no começo. Quando a gente ficou sabendo do túnel, que seria um lugar legal para colocar espumante devido à temperatura, a gente começou a levar foto, a gente tinha foto assim, e mostrava para as pessoas a foto do túnel, e falava, cara, olha que legal, vamos produzir espumante, vamos envelhecer aqui dentro de um túnel e tal. Cara, todo mundo falava não pra gente. Sabe, falavam que a gente estava louco, que não ia dar certo, que imagine uma vinícola na região de Curitiba, Paraná não tinha tradição de vinho, a gente estava longe do centro de Curitiba, tinha que pegar a estrada de chão, quem que ia viajar 30 quilômetros para entrar num túnel? Conheci um pessoal da Sava, que faz equipamentos para invase, lá do Rio Grande do Sul, e eles me recomendaram que eu procurasse o Mário Gás,
que era uma pessoa especializada somente em vinhos espumantes. Quando ele veio a primeira vez aqui, ele olhou, nós analisamos, conversamos muito, e ele me disse, Senhor Ari, acá nós outros vamos ser o melhor espumante do Brasil, porque acá é especial. O Mário produz os vinhos espumantes dele, que são fantásticos, né? Então, são produtos tops no Brasil e na América. Ele faz, então, o vinho base, envasa, já com leveduras e açúcar, para fazer a tomada de espuma dentro da garrafa, ou seja, produzir o gás carbônico dentro da garrafa. Isso demora mais ou menos 5 meses, entre a colheita e até a última fermentação dentro da garrafa. Aí, quando termina a fermentação dentro da garrafa, uma parte da produção do Mário Gais vem para nós compramos do Mário. Lá no meio do túnel nós temos prateleiras de pedra, tudo em granito, né? E a gente armazena ali as garrafas, e ali ela fica 2 anos no mínimo fazendo a maturação. Quanto mais tempo ficar, melhor a qualidade do espumante. A gente teve que aprender muita coisa, né? Porque, por mais da minha formação, a gente nunca trabalhou com vinho ou com gastronomia. Então a gente teve que aprender bastante. E naquele momento a gente pensou em contratar um chefe de cozinha, tal, mas como a gente era pequeno, começando, não sabia o que ia dar, se ia dar certo, se não ia, a minha mãe acabou se prontificando, porque minha mãe cozinha muito bem. E ela não é chefe de cozinha, de formação, mas ela tem um amor pela cozinha, sempre cozinhou em casa pra gente, pra família. E daí ela falou assim, eu encaro essa. Então, um brinde à vida, um brinde à família. Um brinde à vida. Saúde. Saúde. Não estava nos planos, porque sempre dando aula, mas eu cozinhava para a família. Daí, quando convidava parente ou uma festividade, vai fazer um banhado, uma feijoada ou uma moqueca, né? Ai, vai ter banhado de arrozinho. Ninguém faltava à festa. E daí o pessoal começou a gostar e elogiar. E daí eu acho que essa parte assim, de não ser profissional, de ser uma coisa assim mais caseira, mais amorosa, sei lá. O pessoal começou a gostar de clientes chegar para mim e dizer, eu preciso te dar um abraço porque eu me senti abraçada por essa comida. Eu, oi? A carne ela já estava praticamente pronta, faltavam assim detalhes, coisas pequenas. E o pai, né, com receio de abrir, né? Não, ainda não, mas no mês que vem? Era um medo natural, né? Porque a gente nunca sabe se está pronto mesmo, enfim. Só que nesse meio tempo, um programa de TV da RPC veio gravar um programa que chama Meu Paraná. E ficou mais ou menos 1 ano esse programa já gravado. E eles sempre ligavam para cá e falavam assim, daí, falava pro pai, Ari, podemos passar o programa? O pai, não, ainda não. Porque o pai queria que estivesse aberto para que esse programa fosse ao ar. E eu pegando o pé dele, vai, vamos abrir, pai. Já dá para abrir, já está pronto. Os detalhes que precisam a gente pode fazer enquanto já estiver funcionando. O pai, não, ainda não. Daí eu cheguei um dia, liguei para a RPC, pode passar. Daí ele, pode, tem certeza? Eu falei, não, pode passar. Aí um dia eu estava almoçando com o pai, aqui em Piraquara, toca o telefone, o celular dele. O pai, alô, senhor, tudo bem? Aqui da RPC e tal. Estamos ligando para informar o senhor que vai passar o programa. E meu pai, oi? Cara, ele ficou branco. E aí o que aconteceu? Fomos obrigados a abrir. Você é o filho de uma égua, hein, piada? Eu ainda tenho muito que aprender com meu avô sobre os espumantes e tudo aqui e como funciona. E eu acho que sim, no futuro eu posso vir a continuar trabalhando aqui e talvez tomar o lugar, né? Vir a ser o chefe. Mas por enquanto eu tô ainda no nível de aprendiz. Eu acho que deu para captar a essência do nosso negócio, que tem vida. Não é um business, é um local para brindar. Nós já eliminamos algumas variedades que não se adaptaram mesmo, né? As que estão aqui, a gente está fazendo o máximo possível, são as que estão resistindo e que estão
nos permitindo talvez fazer um investimento um pouquinho maior, que a gente vai fazer agora, já fez uma parte, mas vai acabar ter que fazendo em tudo, que é uma cobertura, para minimizar essa umidade que vem do mar, né? Essa maresia, essa umidade que nos afeta diretamente. Eu poderia te dizer duas que eu acho que nesse complexo se destacaram. A Chardonnay, que produz o nosso espumante, e o Cabernet Franc, pela sua mais rusticidade, vamos dizer assim, né? E agora importamos umas mudas da Itália, mas são uvas francesas, que é Cabernet Sauvignon e Merlot, resistentes a doenças, quer dizer, dentro desse objetivo de tentar usar o mínimo possível de produtos químicos. A gente procurou também homenagear as coisas do Paraná, a nossa arte, a nossa história, e aí que a linha de espumantes nós demos o nome de a linha Poti, em homenagem ao maior artista plástico contemporâneo do Paraná, Poti Lazarotto. A outra linha que nós criamos foi a Gralha Azul, porque, segundo a lenda, a Gralha Azul é a ave que planta o araucária, que é a árvore do Paraná. E a outra linha que nós criamos também é o Angustifolia, que na realidade é o nome científico do pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia brasiliensis. Então, com isso, nós fazemos com que o turista que vem aqui, ele entenda um pouco da nossa história, da nossa arte, da nossa tecnologia, dentro de um espaço na metropolitana, onde ele vivencia, ele tem a experiência do contato com a natureza, com a árvore, com os nossos vinhedos, enfim. É um espaço em que as pessoas se sentem muito bem. Por que que nós investimos na espumante, dentro dessa linha do desenvolvimento? Primeiro, que a gente percebeu de que o crescimento do consumo de espumante no Brasil aumentou substancialmente nos últimos 20 anos. E vai aumentar cada vez mais. Por que que aumentou esse consumo de espumante? Em primeiro lugar, o Brasil está fazendo belíssimos espumantes. Em segundo lugar, o Brasil é um país tropical, quente. Então as pessoas gostam de tomar coisa gelada. Por isso a evolução da cerveja. O espumante se toma muito gelado. Então, qualidade, muito gelado. E as pessoas descobriram que o espumante não é só para final de ano estourar na praia, né? Porque o espumante, o que ele é? Ele é um vinho com gás carbônico. Então, este vinho com gás carbônico começou a chamar a atenção do brasileiro. O brasileiro gosta de festa, né? Então, gosta de abrir espumante. Pum! Né? Que cá entre nós é errado você abrir o espumante desse jeito, porque você já perde um monte de gás carbônico. Vamos afrouxar ela, deixa ela aqui, tá? Não tira, só solta ela. Mão mais forte, segura firme essa rolha. Com a outra mão você vai girar a base da garrafa, tá? Opa, ela já está querendo sair. Ela já está fazendo força para sair aqui fora, para fora. E agora eu vou controlar a velocidade dela. E vamos abrir. Cada um foi pegando o que era melhor numa coisa, numa outra, e a gente foi aprendendo, trabalhando, literalmente. Não foi uma coisa que a gente determinou já no começo, quando abriu, falou assim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquele outro. Não, a gente se juntou todo mundo e fomos fazendo. No começo era todo mundo mandando, daí a gente foi percebendo que não, cada um tem que tocar uma coisa. E hoje a gente já está mais alinhado, cada um já tem o seu papel, né, determinado. O meu pai cuida bastante da estrutura aqui, a minha mãe a cozinha e o restaurante. Eu já cuido dos clientes, eu faço as reservas, eu cuido das redes sociais, cuido dos eventos. Então a gente, com o tempo, foi se adequando e hoje, graças a Deus, já está bem mais alinhadinho aí. O nosso desejo aqui era fazer o ecoturismo, já que nós temos cachoeira, temos trilhas, temos uma vegetação nativa muito significativa aqui na região, uma topografia muito bonita, então minha ideia era essa. Quando surgiu a ideia de implantação de um projeto vitivinícola, me entusiasmou
E aí nós formamos a sociedade da vinícola e eu tinha em mente criar esse complexo de, aí então, enoturismo aqui na região. Porque nós estamos aqui numa metrópole. Curitiba, a região metropolitana, hoje, ela compreende quase 4 milhões de pessoas. E nós estamos a 40 minutos do centro de Curitiba, embora estejamos aqui no município de São José dos Pinhais. Mas a 20 minutos do aeroporto Afonso Pena, que é o nosso aeroporto internacional. Então eu vi assim muita perspectiva de um projeto de turismo aqui na região. E a vinícola, para nossa surpresa, embora pequena, ela começou a ser notada a nível nacional nos concursos que nós fomos colocando os nossos produtos. E começamos a receber alguns prêmios, e aí as coisas foram desenvolvendo, né? Não viva não, cara. Quando chegou a hora de degustar, a gente tinha que comemorar, né? Porque estávamos atingindo um objetivo que num primeiro momento seria inatingível, né? Mas, com um desenvolvimento e assistência técnica, acompanhamento, a gente conseguiu. E outra alegria que nós tivemos foi a primeira premiação, né, Renato? Ah, sim, isso veio depois. Essa eu acho que foi até mais interessante, mais emocionante que o próprio primeiro gole do vinho. Em 2015, nós tivemos a primeira... Que foi o espumante, né? A vibração maior do nosso enólogo, do Vian e do Anderson, né? Exatamente, foi assim uma emoção assim impressionante. No Paraná tem uma tradição de muitos anos que os trabalhadores, os lenhadores, o pessoal que trabalhava nas madeireiras que tinham muito na região, eles muitas vezes o café da manhã, o almoço, eles se alimentavam com o pinhão. Pegava o pinhão que estava caindo, pegava a grimpa, que é a folha do araucária, é o sapé que chama, né, que cai e seca, tocava fogo em 5 minutos, o pinhão estava sapecado. Mas é delicioso. Essa é uma vivência que nós temos aqui e fazemos anualmente. E criamos até um espaço agora especial para isso. Inaugurando essa arena do pinhão aqui, viu? Pega mais um. 4, 5 minutos ele liquida. Bate bem que ele fica um filezinho. É aqui, ó, para você. Aqui, o nosso sistema de visita guiada aqui é diferente de qualquer outro sistema de visita guiada em outros locais. Fazemos uma visita didática, em que a pessoa não precisa ter profundo conhecimento na produção de vinhos finos. Ela entende mais ou menos o processo de elaboração, a diferença de um champanhe francês, um espumante pelo método champenoise, a diferença de um vinho de guarda, de um vinho jovem. Enfim, a gente dá um esclarecimento num projeto aí, uma visitação de 1 hora aproximadamente, e depois com a degustação dos nossos vinhos. A quantidade de pessoas que vêm aqui é uma coisa absurda. De várias partes do Brasil, do exterior, que querem conhecer, né? Como é que surgiu o nosso projeto. Nós até ganhamos uma comenda assim, especial da Unesco, né? Lá na França. Eu e minha mulher estivemos lá, no Château do Clos de Vougeot, lá. O nosso projeto é considerado um projeto singular no mundo dos espumantes, né? E pelo que eu estou vendo aí, parece que estão entre as caves mais lindas do mundo. Eu tenho uma história particular, assim, que meu pai foi executivo de seguros, né, por muitos anos. E o trabalho dele exigia que ele viajasse demais. Então, eu tive, assim, um pouco tempo de convivência com meu pai, vamos dizer assim, né? Eu tive muito amor dele, muito carinho, dedicação, enfim, mas fisicamente falando, pouco tempo. E quando eu percebi que surgiu uma oportunidade da gente poder estar trabalhando junto e vivendo literalmente, né, a essência de família, antes tarde do que nunca. Então a sucessão familiar, você já tocou nisso, é uma coisa hoje na agricultura como um todo, né? Existe uma dificuldade tremenda, os jovens saindo do campo, deixando só o casalzinho de velho lá, ele acaba vendendo a propriedade dele, e você acaba se tornando grandes propriedades,
e eliminando os pequenos. Isso acontece na minha região, onde eu tenho a minha propriedade. Eu sou o único que estou no meio do produtor que já está com 500 hectares em volta de mim. Ele comprou todos, né? Por quê? Para ele viabiliza a cultura de commodities e tal. Mas para essa atividade nossa, de pequenas atividades, está ficando bem difícil. O mundo moderno mudou, você sabe disso. Os filhos, antigamente, a gente seguia a linha do pai, da mãe. O mundo de uns 30 anos para cá, 20 anos para cá, os filhos, cada um quer ter seu voo próprio. Nós temos os filhos, eu tenho filho, meu irmão tem filhos. Eu tenho 2 filhas que hoje nos ajudam na área da comunicação, da vinícola, mas não é o foco delas. Então, é uma pergunta difícil de responder. O mais importante é que, enquanto a gente está vivo, nós vamos fazer o melhor. Paixão. Total. Total. Eu não trato isso aqui como um negócio. Desde que abriu. Eu falo para as pessoas, desde o dia que a gente abriu isso aqui, a gente parou de trabalhar. De verdade, isso aqui é uma paixão assim que... Putz, cara. É tanta coisa boa, sabe? É família. Primeiro de tudo. Eu falo que é a base do nosso negócio, né? Então, primeiro é família. Segundo, amigos. Eu sou um cara que desde que eu era pequenininho, eu sempre gostei de fazer amigo. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso todo dia, né? Mas fazer o que gosta, dividir com as pessoas e ver que as pessoas estão gostando do que você faz, não é trabalho. Eu não gostava de espumante, na verdade. Nunca gostei de espumante. Nem de vinho, não gostava. Mas depois, quando você começa a estudar, quando você começa a preparar, quando você começa a entender, começa principalmente a degustar, harmonizar, você vê que é uma coisa maravilhosa. Porque não tem como não gostar de vinho. Você tem que aprender um pouco. Os tipos de uva, os aromas, com o que harmoniza, com o tipo de comida. Quando você entra nesse mundo, você não quer voltar mais. Muitas pessoas chegam aqui e falam que a gente teve sorte. Né? Quando vê isso aqui tudo pronto, tudo arrumadinho, falam, nossa, que sorte de vocês. E, cara, no começo a gente sentia muita dor quando a gente escutava isso, sabe? Porque a gente sabe o que passou. E daí isso foi fazendo, poxa, eu vou explicar para essa pessoa qual que é a nossa história, né? Para ver que não teve sorte. E que foi muita paixão, muita determinação. A gente tinha um propósito no que a gente estava fazendo. E isso foi o que nos deu força para muitas vezes, vontade de desistir. Motivos para desistir foram vários. Mas eu acho que essa questão da paixão e o propósito fez com que a gente continuasse. Eu gosto muito, especialmente do verde. Do mar eu até tenho um pouco de medo. Mas aqui, áreas verdes, eu contemplo as árvores. Eu fico olhando árvores por árvores. Quando que elas brotam, quando que elas perdem as folhas, qual é a cor que elas têm em um ano, tem no outro. E até porque eu sei a função dela. Ela produz oxigênio. Ela absorve carbono e produz oxigênio, que é vida.